Alô, boa tarde, boa tarde, boa noite já, na verdade, né? E sejam bem-vindos para mais um Nave ao Vivo, onde a gente aborda sobre o ponto de vista prático algum tema desse universo aí do empreendedorismo criativo para ajudar a gente a produzir melhor, a alavancar nossa criatividade, a colocar nossas ideias, nossos projetos, nossos negócios, nossas marcas e nosso propósito nesse mundo. Meu nome é Rafa Capai, falo junto com os comissários da Espaçonave aqui hoje com vocês para aprender um pouco mais de como a gente pode ser mais produtivos no home office. A nossa live gratuita hoje é um oferecimento do Decola Lab, que é o nosso programa de desenvolvimento de empreendedores e negócios criativos. E logo, logo a gente abre as portas para o nosso Decola Lab nesse início de ano. Aqueles que quiserem ajuda para colocar os seus negócios no mundo ou crescer os seus negócios no mundo também, contem com a gente para isso. Mas antes, se inscrevam na expedição, porque independentemente se você fizer o Decola Lab ou não, a expedição é super transformadora, tem muito conteúdo de qualidade, tem exercício prático, tem live com perguntas e respostas, tem lives surpresas no Instagram, tem web seminário como esse aqui para falar de um tema super importante que é o marketing, esse mostrengo que causa um monte de medos em nós criativos. Então, aqueles também que acharem que existem amigos aí que podem se beneficiar da expedição, eu peço que espalhem. É conteúdo gratuito e de qualidade, sim, gente. Podem acreditar. Se vocês já participaram das nossas lives em algum momento, já consumiram alguns dos nossos conteúdos, não esperem nada menos do que conteúdo transformador, mesmo os conteúdos gratuitos que a gente compartilha. A gente então vai falar, o foco do dia é como ser mais produtivo no home office. É uma série de dicas práticas mesmo que vocês podem fazer para fazer com que o trabalho em home office renda mais, ele seja mais fluido, ele seja mais eficiente e eficaz, que seja mais focado, menos procrastinação e tudo isso. Se você pudesse, um amigo está começando a empreender, esse amigo chega para você e fala: nossa, eu vou começar a empreender em home office. Eu não faço ideia, como é que eu faço isso? Eu acordo de manhã e vou trabalhar? Se você pudesse dar para essa pessoa, um amigo querido, uma dica preciosa que você usa e que funciona para você, para um trabalho em home office mais produtivo, que dica seria essa? Coloca a dica para mim nos comentários. Aqueles que têm dicas, por favor, compartilham aí. A gente vai dar uma passada democratizando essas dicas para todo mundo aí também. Eu queria começar fazendo uma espécie de anatomia do empreendedor criativo que trabalha em casa, mas não se organiza, né? É uma espécie de brincadeira que, colocando todos os possíveis defeitos que podem acontecer, os possíveis problemas e desafios que podem acontecer caso você trabalhe em home office e não se organize. Primeiro, que você vai dormir tarde na noite anterior, você vai dormir com o celular do lado, você fica no celular até altas horas, aquela luz azul no seu rosto, você custa conseguir dormir, mas aí você dorme com o celular do lado. E aí você acorda com o despertador meio assustado no horário que você colocou esse despertador para tocar, pula da cama e não troca de roupa. Pulou da cama, não arrumou a cama e não trocou de roupa. Aí a primeira coisa que você faz é, pega o celular que está ali do lado facinho, primeira coisa que você faz é passear pelo Instagram. Ah, então deixa eu ver o que aconteceu. Aí você passeia pelo Instagram. A segunda coisa que você faz é dar uma passadinha no WhatsApp. E aí você vê no WhatsApp que tem uma mensagem vulgo importante de alguém que te mandou. E aí o que você faz? Você viu aquela mensagem no WhatsApp falando que você esqueceu de mandar um e-mail na noite anterior. Você pega o seu computador que está do lado, abre o seu computador na cama ainda e começa a trabalhar sem nem pensar. Aí você mandou aquele e-mail, pegou aquele computador, foi para a cozinha, fez um café, preparou um biscoito, um waffle, rapidinho, pegou aquilo, sentou numa mesa ou sentou num sofá, ainda de pijama, e continuou trabalhando. Você está ali comendo e trabalhando na frente do computador. Você está de pijama ainda, pensa comigo. Você continua ali, você vai ali, você continua, e de vez em quando você liga a TV e deixa a TV ligada ao mesmo tempo que está no computador. Você não para almoçar direito, você pede alguma coisa ali no Uber Eats ou no Rappi, chega para você a comida, você continua de pijama, come aquilo ali, um hambúrguer em cima do seu computador, continua trabalhando e quando você vê, você foi assim até o final do dia e ficou com aquela sensação de que você não fez muita coisa, você não fez nada que realmente você sentisse que fosse um trabalho poderoso, importante para o seu dia, alguma coisa
que eu chamo de pepita de ouro, né? Um bloquinho de construção do seu negócio, da sua ideia, do seu projeto, da sua marca, o que quer que seja que você esteja empreendendo. Você olha e fala, nossa, eu não construí nada hoje. Caramba, 4 horas da tarde eu ainda tô de pijama. Você não cuidou da sua vida pessoal, você não saiu para fazer um exercício, você não cuidou da sua alimentação, e aí você vai, fecha o computador às 8 horas da noite, ou então vai para a cama ainda com o computador, toma um banho, vai dormir no celular e vai acordar no dia seguinte. Uma coisa que eu queria dizer é que às vezes a gente fala home office como se home office fosse só trabalhar em casa. Home office é hoje em dia, né, reconhecido como qualquer trabalho que foge do ambiente corporativo. Então, às vezes você trabalha de home office 2 vezes a semana em casa, mas trabalha 3 vezes a semana de um Sesc em São Paulo. Ou às vezes você vai para um coworking, ou às vezes você vai para um café. Isso também é compreendido hoje em dia home office. É super importante também dizer que o home office, ele não é um mar de rosas, ou seja, a liberdade que você ganha com o home office vem com uma carga de responsabilidade e necessidade de disciplina tamanha, igual ou até maior. Então a gente precisa entender, né, esses ganhos e essas perdas, assim. O que eu ganho com o home office e o que eu perco? Quais são os meus principais desafios com o home office? Às vezes o home office não é para todo mundo. Tem gente que tem uma personalidade que precisa tanto trocar com outras pessoas, ou precisa tanto ter uma rotina muito clara, definida por alguém externo, talvez, que o home office não vai ser a melhor opção. Então, é muito importante que a gente pense nisso. A gente tem inúmeras vantagens. Você não tem mais o tempo de deslocamento. Então, para uma pessoa... Você tem a Jéssica, que trabalha com a gente na Espaçonave. A Jéssica contou que antes de trabalhar na Espaçonave, que hoje é home office, né? Na empresa anterior dela, ela às vezes ficava 1 hora, 1 hora e meia no ônibus diariamente. Então, você tem um ganho muito grande, né? Porque você salva tempo, mas ao mesmo tempo você tem esses ralos que vão poder também te sugar e perder o tempo do mesmo jeito. Então a gente tem que ter, quando a gente faz essa escolha de ter um trabalho em home office, a gente precisa ser muito consciente. A gente precisa realmente ter clareza de quanta responsabilidade é o trabalho em home office, né? Quanta disciplina eu vou precisar, quanta organização eu vou precisar, quanta rotina eu vou precisar. A gente fala rotina e os criativos morrem de medo da palavra rotina, mas não, é importante, a gente vai ter que construir hábitos, né? E eu queria que aqueles que se reconheceram nessa caricatura, né, que entendam que a gente está falando de um pensamento de crescimento, que a gente chama de growth mindset, né? Um comportamento de crescimento. Ao invés de você olhar para tudo isso que acontece, você falar, ó vida, ó céus, ó azar, eu não sou nada organizado, eu não dou conta de cumprir meus objetivos, ó, não tem saída para mim, é diferente, é pensar, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu já faço bem, né? Ninguém é uma coisa para sempre, e ninguém... A vida não é determinista ao ponto de que se você tem uma característica ou um hábito que você não gosta tanto, que você não consiga trabalhar este hábito. Então eu penso em mim. Eu comecei a trabalhar em home office, eu acho que tem quase, se não mais, tem 15 anos. Então tem muito tempo. O meu tempo de home office no início, né, as minhas habilidades, o meu hábito, o meu comportamento era muito diferente do que é hoje. Então você precisa olhar para isso como uma construção de hábito. E se é construção de hábito, tem jeito da gente melhorar, tem jeito da gente fazer diferente. Mas precisa de dedicação para ir construindo esse hábito e essas rotinas. E aos poucos vai virar... uma natureza, né? O Brandon Bouchard, vou até procurar aqui, que eu salvei isso outro dia. Ele tem uma citação que outro dia eu compartilhei no Instagram que é muito legal. Não vou lembrar exatamente como é a citação, mas ele fala, no início, né, tem um esforço grande. Porque você está tentando fazer essas coisas acontecerem. Depois vira um comportamento, um hábito. Depois do hábito vira um comportamento. Depois vira uma segunda natureza. E depois que virou uma segunda natureza, quando você vê, aquilo é quem você é. Então, hoje em dia, eu não penso 2 vezes em acordar de manhã e tirar meu pijama e colocar minha roupa para trabalhar em casa. Eu não penso, é natural. Mas no meu início de home office lá atrás, há 15 anos atrás, eu trabalhava muitas vezes de pijama sim. Então, ao invés de se sentirem muito deprimidos, né, com a própria avaliação de como você tem trabalhado hoje, entenda que existe trabalho a ser feito. E mais do que isso, existem
hábitos a serem construídos. Repetir diariamente uma mesma coisa até que o ponto em que aquilo vire quem você é. Você não vai usar mais partes do seu cérebro para pensar a respeito daquilo, você simplesmente vai fazer aquilo, porque virou uma natureza dentro do seu cérebro. Seu cérebro e seu corpo já executam aquilo naturalmente. Então, eu queria falar disso porque senão fica parecendo que a gente ou é organizado para trabalhar em casa ou a gente não é, né? A gente pode construir esses hábitos. É claro que às vezes você não vai ser feliz no home office. Quando eu falo que o home office não é para todo mundo, eu estou falando disso. Às vezes você não vai ser feliz e tudo bem, né? Mas eu estou falando de acreditar que você consegue se organizar com tempo, com dedicação, com disciplina, com hábito e com rotina. É possível. Eu sou prova de que isso é possível. Queria falar então rapidamente aqui de quais são os principais desafios que podem pintar quando a gente trabalha em home office. Eu mapeei esses principais desafios e o primeiro, né, é essa falta de medida. Eu vejo muita gente falando, a preguiça, a procrastinação, não fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, a falta de medida para menos, trabalhar de menos porque você está em casa, ou trabalhar demais porque você está em casa, né? Existe essa outra ponta também. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, você acorda de manhã, às 8 horas da manhã, você põe o computador no colo e você só parou de trabalhar, só respirou às 8, 9 horas da noite de novo. Então, o home office, essa falta de medida do home office, essa falta de limite, né? Ela pode acontecer e é um dos grandes desafios. Ou porque eu não estou trabalhando o suficiente para realizar as minhas coisas, porque existem distrações a todo momento, ou porque eu estou trabalhando demais, eu não estou respirando, né? Já que eu estou inserido no... É como se você acordasse de manhã na sua empresa e dormisse à noite na sua empresa. Então não tem limite, não tem uma esfera pública, uma esfera profissional, uma esfera pessoal. E aí você acaba se desgovernando e trabalhando até mais do que deveria. Esse para mim é o primeiro, né? Essa falta de medida. A segunda é uma falta de automotivação. Eu vejo muita gente falando disso, né? Nossa, eu trabalho em casa, eu não consigo me motivar para acordar todo dia no mesmo horário, eu não consigo me motivar para ter rotina, para ser disciplinado, né? Aquilo que eu falei de como é que a responsabilidade, a autonomia, a liberdade do home office traz também, né? São sempre facas de dois gumes, né? Então essa liberdade e autonomia que o home office trazem vem junto com uma responsabilidade gigante também. E muita gente não consegue se automotivar a ponto de fazer com que o home office funcione também. Outra coisa que é um grande desafio é a questão espacial e as ferramentas, a organização do seu ambiente de trabalho. Se você tem uma mesa, se você tem uma internet de qualidade, se você tem uma cadeira confortável, essas coisas também são grandes desafios, né? Eu vi uma pessoa lá no Instagram falando, como é que eu me organizo sendo que o meu escritório é no meu quarto? Eu tenho um ambiente, né? Como é que eu faço isso funcionar dentro de um ambiente? O quarto desafio que eu reconheci, né, pela fala de vocês lá no Instagram, foi família e amigos, ou roommates, ou marido, esposa, filhos, etc, né? Como a gente está no ambiente da casa, essas pessoas acabam não respeitando o nosso tempo de trabalho. Elas não entendem e elas não reconhecem que a gente está no nosso horário de trabalho. Então, interferem a todo momento. Mas, tem um outro lado também dessa questão que eu já vi acontecer bastante. As pessoas interferem e a gente não é firme o suficiente para também falar, agora não. Normalmente o que a gente faz? A gente aproveita aquela interferência para dar uma pausa no trabalho. Que às vezes a gente está precisando, que a gente está na loucura. E aí aquela pessoa vai achar que é ok ela, né, te interromper a todo momento. Mas também é uma faca de dois gumes, né? Se você é firme com seus limites, olha, agora eu não posso, eu realmente estou trabalhando, eu não consigo falar, a gente pode conversar daqui uns minutinhos, ou daqui meia hora, ou no horário do almoço, o que quer que seja, a pessoa também não vai identificar que isso é um limite, mas a gente vai falar mais disso. E a última que eu falei, que é essa conciliação de horário, né? É a rotina da vida pessoal que entra junto da rotina do trabalho. Eu paro para fazer o quê? Eu lavo vasilha, eu não lavo, eu arrumo a casa, a máquina de lavar está ao mesmo tempo aqui, a geladeira está na minha frente, o computador está aqui. Então, essa mistura também que acaba exigindo bastante disciplina, bastante organização, não só física, mas também mental. Vamos falar então agora de algumas atividades, dicas mais simples e efetivas para o trabalho ser mais produtivo em casa. Então, são dicas mais práticas mesmo,
Primeira coisa eu já falei, né? Super importante, gente, quando se trabalha em casa, é ter as ferramentas certas. Eu sei que às vezes a grana tá apertada, às vezes não dá para comprar uma mesa perfeita, às vezes a cadeira não é perfeita, mas tente entender qual é o seu mínimo possível de conforto que você precisa para fazer isso dar certo, sabe? Nem que você em algum momento coloque isso dentro das despesas do próprio negócio mesmo, que você pode fazer isso. Internet, um bom computador, uma boa mesa, uma boa cadeira, para mim são os mais importantes, assim. Se você não está bem sentado, né, numa cadeira confortável, com uma mesa confortável, dali 2 horas já começa a te dar dor. Então essas coisas também interferem corporalmente em como você se sente na sua casa, né? Então, ter as ferramentas certas ou preparar as ferramentas certas antes de começar esse trabalho. Ou se você já trabalha em home office, faça aí uma avaliação se as ferramentas que você tem hoje te atendem. E se não te atender, já anote quais seriam as suas primeiras aquisições num possível cachê que entre, numa grana que você consegue despender para isso. O que é que você precisa para fazer um trabalho de forma confortável, valorizar o seu trabalho de forma organizada também. Organização entra muito dentro disso também, porque visualmente, se o quarto onde você trabalha, ou se o escritório onde você trabalha, ou a edícula da sua casa, o que quer que seja, se visualmente isso for poluído, né, se tiver bagunça por todos os lados, se as coisas não estiverem organizadas em caixa, se você não tiver armário para a vida pessoal estar ali guardada, para as roupas, isso também vai interferir na forma como você trabalha. Não subestimem organização visual para a qualidade do trabalho de vocês. Experimentem trabalhar um dia com o quarto arrumado e um dia com o quarto bagunçado, que vocês vão ver na prática como faz diferença. Faz muita diferença. Quando a gente, né, visualmente as coisas estão bagunçadas, para mim a sensação que fica é que eu tenho dificuldade de organizar internamente também. Pelo contrário, se eu tenho uma mesa organizada, se eu tenho um quarto organizado, mesmo que seja pequenininho, tá, gente? Eu tendo a ter mais clareza de organização mental também. Então, cuidem das ferramentas e da organização do seu espaço de trabalho. Uma outra coisa super importante, antes até de começar, é ter minimamente claro qual seria o seu horário de trabalho, qual seria a sua rotina. Aqueles que ainda não baixaram o guia de planejamento de rotina que a gente liberou na espaçonave, façam isso agora, porque o guia vai ajudar vocês a determinarem qual é a sua rotina de trabalho ideal, independentemente se você está no home office ou não. Mas no caso do home office, gente, a rotina é ainda mais importante. Como eu falei, você acordou na fábrica e você está dormindo na fábrica. Se você não tem clareza de como é que você quer passar os seus horários, as suas horas dentro desse espaço, dificilmente você vai conseguir ter uma rotina produtiva. Porque cada hora uma demanda, como eu falei, o vizinho bateu, é importante, parece importante. A roupa tá suja, vou lavar, parece importante. O cliente ligou querendo uma reunião urgente, é importante. O WhatsApp tocou, é importante. O Instagram daquela pessoa que eu adoro tá cheio de stories para assistir, é importante. Se a gente não tem uma clareza da nossa rotina, do que a gente espera fazer nesse dia, e muitas vezes eu gosto de definir essa clareza no dia anterior, o que é que eu vou fazer no meu dia amanhã? Quais são as minhas entregas prioritárias? O que eu gostaria de encerrar amanhã, de eu finalizar? Não se enganem. Ter home office não significa que a gente pode estar torto e a direito, ao Deus dará, fazer o que quer, a hora que quer. Pode, mas talvez não seja tão indicado se você está querendo uma rotina mais produtiva. Se você está precisando de um dia mais livre, né, uma das soluções que a gente dá lá no guia de rotina é justamente ter um dia da semana que é mais livre. Então, as minhas sextas-feiras hoje são sextas-feiras mais livres, porque eu sinto essa necessidade também. Então, mesmo que você não tenha uma rotina clara, eu obrigatoriamente tenho que acordar todo dia às 8 e tudo bem não ter, tenha pelo menos os blocos de coisas que você está disposto a fazer, que você gostaria de fazer, um mínimo de estrutura, porque senão fica tudo meio no oba-oba, você está ali, cada hora faz uma coisa e não tem clareza de quais são as suas prioridades. Então, tem que ter horário minimamente, ou blocos de coisas que você gostaria de fazer definidos, e entregas também no dia anterior definidas. Vocês veem, gente, eu achei isso muito curioso também, que quando eu fiz perguntas para vocês lá no Instagram, vários de vocês trouxeram dificuldade de produtividade que não estão necessariamente ligados com home office.
estão ligados com qualquer coisa, com qualquer rotina de empreendedor, que é você resolver as suas próprias buchas. Então, se não tem ninguém falando com a gente tem que fazer tal coisa, como é que eu me automotivo para fazer? Então, várias pessoas falam, como não procrastina? Eu posso procrastinar no escritório, eu posso procrastinar no home office. Como é que tem foco? Eu posso não ter foco no escritório e posso não ter foco também no home office. Então, essas coisas são até antes da gente pensar no home office, né? São coisas realmente da gente se organizar. Por isso que eu sugiro o guia de planejamento de rotina, porque ele vai ajudar com vocês nisso. Outra coisa que é importante. A gente falou bastante sobre a importância de colocar limites para familiares e amigos. Eu sugiro, quando você faz a escolha de trabalhar em home office, e eu faço isso, eu vim para BH, a gente veio para BH alguns meses atrás, e eu fiquei na casa dos meus pais quase um mês. E todo dia eu falava, olha, eu vou gravar um vídeo agora ali no quarto, tudo bem? Olha, eu vou fazer uma live agora, não me interrompa. O tempo inteiro, e não se engane, vai precisar de lembrança o tempo inteiro, mas essa responsabilidade é sua. Falar com essa pessoa por que ter um tempo focado é importante para você. Como é que você espera que ela se comporte? Olha, esposa, eu sei que eu tô aqui o tempo inteiro, fisicamente eu tô aqui no quarto, ou fisicamente eu tô aqui na sala trabalhando, mas toda vez que eu colocar o fone, por favor, não me interrompe, porque se eu tô de fone, significa que eu tô fazendo um trabalho focado. Eu e o Bruno, a gente acorda... Vem cá. A gente acorda normalmente os dois bem cedo. Às vezes ele acorda mais cedo que eu e desce, porque a gente mora com 2 andares. A gente mora em 2 andares e aí ele desce primeiro ou eu desço primeiro. O que acontece quando você está trabalhando com fone? Não sei o que acontece. Nada. Alguém te interrompe? Não. Você fica de fone, eu vou passear com a Thais. Claro que não, mas a gente tem um sinal desde a época de Londres. Desde que a gente estava em Londres, né? Desde Londres, que foi a nossa primeira casa porque juntos. Em Londres a gente não tinha divisão de espaço, a gente trabalhava na mesma mesa. Da sala. Um do lado do outro ainda, né? 2 mesinhas assim, Aí quando a gente voltou, a gente trabalhava na mesma mesa, mas um de frente pro outro, porque a mesa era maior. Uhum. E aí depois de um tempo a gente conseguiu separar o espaço por causa da mesma parede, 2 mesas, né? E a gente tem esse sinal que acontece até hoje. Então, de manhã, se eu desci, às vezes ele acorda às 5 horas da manhã para escrever, ele tá lá embaixo trabalhando. E eu vejo que ele tá de fone, eu não interrompo, eu nem dou bom dia para ele. Eu desço, pego a Tyson, faço meu café, vou passear. Problemas técnicos aí? Só cuidando, eu acho. Vou passear com a Tyson, volto. Quando ele acaba ali, o momento focado dele, a gente conversa, eu dou bom dia, ele me dá um abraço e aí a gente começa o nosso dia e conversa. Então, o fone, né, e essa importância de comunicar com a família, com familiares, colegas, roommates, de algum sinal, pode ser o fone, mas pode ser a porta fechada do seu quarto, pode ser um sinalzinho não perturbe, que você pegou em algum hotel, você pegou em algum lugar ou você fez o seu próprio. Combine com essa pessoa um sinal, seja firme quando acontecer dessa pessoa te interromper, porque se ela te interrompe uma vez e você para para ouvir, ela te interrompe a segunda e você para para ouvir, dificilmente ela vai reconhecer que aquilo realmente é um obstáculo. Então, criem esse sinal, combinem com essa pessoa e esse sinal. E não esqueçam de comunicar para essa pessoa por que isso é importante para você. O que você está construindo? O que você está fazendo? Né? Por que é importante para você e para ela, como casal, como amigos, como roommates, o que quer que seja, como mãe, pai e filho, a fazer isso, né? Por que é importante? Mesmo, eu sei que com crianças mais novas é mais difícil, né? Mas eu vejo a Ju com o meu sobrinho hoje, né? O Lucas tem 8 anos de idade, então... Terças e quintas é o dia que ela fica com ele em casa, mas mesmo assim tá trabalhando à tarde. Vira e mexe, ele vem interromper, ela fala: Lucas, eu tô trabalhando agora, meu bem. Vai ler seu livro, vai fazer tal coisa, daqui a pouco a gente conversa. Então, ter essa comunicação clara com a família é super, super importante. Outra coisa importante, gente, separar e organizar o espaço de trabalho. Eu já falei isso na introdução, mas eu vou colocar aqui como uma dica importante, né? Na espaçonave, quando a gente começa o Decola Lab, os alunos recebem um curso bônus, que é o curso de produtividade criativa. E uma das dicas que eu dou lá é justamente preparar o clima, não esperar o clima acontecer. Isso significa que se eu estou no meu quarto, eu vou organizar minha cama, eu vou guardar minhas roupas, eu vou colocar uma velinha, se eu sei que aquela velinha vai me dar uma sensação de mais produtividade, ou um incenso. Eu vou organizar
os meus post-its e vou guardar todos os meus post-its. Eu vou colocar as coisas nas caixas, né? Preparar esse clima, delimitar o seu espaço de trabalho. Ah, minha mesa é o meu único lugar para trabalhar, então essa mesa vai ficar organizada. Isso aqui é o meu lugar de trabalho e eu vou ficar com tudo no lugar para que o meu trabalho renda da forma como eu gostaria. Estabelecer esse limite, sabe, na sua cabeça, o que é vida e o que é espacialmente trabalho, porque aí, na hora que você levanta da mesa, você tá na vida, né, você tá fazendo um intervalo na hora do almoço, você tá lavando uma vasilha, mas na hora que você tá sentado na mesa, é o seu trabalho. Então, criar essa chavinha de liga e desliga na sua cabeça, delimitando onde é o seu espaço de trabalho e onde não é o seu espaço de trabalho. Outra coisa, gente, que muita gente falou, né, como é que eu evito notificações, interrupções. As interrupções vão acontecer se você está no home office ou não, né? Então, se você está abrindo o Instagram no home office, também possivelmente vai estar abrindo o Instagram se você trabalhasse para outra pessoa no escritório. Então, a minha dica que eu faço é tentar deixar o celular longe, se for o caso, né? Outra coisa é não ter notificação nenhuma. Eu praticamente, a única coisa que eu tenho notificação aqui, eu praticamente não tenho notificação de nada no meu celular, né? Putz, você não quer saber todas as fotos que foram curtidas no seu Instagram, você não quer saber toda vez que alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, não. A sua resposta para essas coisas é no seu tempo e não no tempo do outro. E aí um jeito legal é de deixar isso longe da mão. Se o seu espaço de trabalho é esse aqui, ter uma outra mesinha um pouco mais longe, onde você vai deixar o seu celular. Isso serve também para a hora de dormir, né? Eu ainda não consegui colocar isso em prática com tanta consistência quanto eu gostaria, mas o meu plano é não ter celular no quarto mesmo. A Arianna Huffington, que criou o Huffington Post, depois escreveu o livro Thrive, ela fala disso, assim, que o quarto dela é um espaço de free zone, né? O celular não entra. E eu sugeriria que você tivesse um lugar onde o seu celular fique longe de você, sem notificação, que você também vai ver as luzinhas acendendo. E aí, no seu tempo, quando você pausar uma tarefa, você levanta. E aí sim, você vai fazer essa tarefa. Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir é que, como a gente está em casa, a gente tem a chance de fazer mais pausas estratégicas do que a grande maioria das pessoas se tivessem no escritório, por exemplo. Então, eu de vez em quando faço pausas e faço yoga. Esses últimos 3 dias eu fiz yoga todos os dias em casa. Pausei o trabalho, fechei o computador, tirei 20 minutinhos, 30 minutos, deitei no chão, fiz uma meditação, fiz uma pausa estratégica. Outra coisa que eu faço muito, algumas pessoas falaram da dificuldade de o que é rotina da vida, o que é rotina de trabalho. Eu uso a rotina da casa como um respiro para a rotina do trabalho. Como assim? Eu tô cansada, eu tô escrevendo um texto, o trabalho não tá rolando, o que eu faço? Eu fecho o computador, vou lavar a louça que estava acumulada ali nos últimos 2 dias, nas últimas 2 refeições, e vou ouvir um audiobook enquanto eu estou lavando louça. Então, não vou fazer nada enquanto eu só estou lavando louça. Então, usar as tarefas da casa como um respiro para a tarefa do trabalho. Então, dei um tempinho aqui, beleza, vou lavar roupa tranquilamente, vou passear com o cachorro. A gente não pode ter medo dessas pausas estratégicas, né? Elas são essenciais para a gente recuperar energia, para a gente baixar o cortisol, para a gente ter um pouco de mais calma, da gente não achar que o relógio está controlando a gente e que o dia está passando rápido, né? Então, aproveitar que você está em casa. Qual é a vantagem de estar em casa? Eu posso parar e ficar meia hora brincando com meu filho. Eu posso parar e posso sim assistir uma série no Netflix no meu horário do almoço e tá tudo bem, né? A gente não precisa ser rigoroso a ponto de achar que eu tenho que ter horário militar. Não, é fazer esse jogo entre pausa, entre rotina pessoal, entre rotina do trabalho. Às vezes eu paro o trabalho e vou tomar um banho, porque eu tô precisando de uma descarga diferente, o trabalho não tá rendendo, a coisa não tá caminhando. E que bom que eu tô em casa e que eu posso fazer isso. Então, qual que é a virada de mês? Em vez de olhar, nossa, o tempo inteiro tem coisa para fazer na casa, que legal! Que bom que tem coisa para fazer na casa. Significa que eu posso ter essas pausas, né? Que eu posso me dar esses respiros, que eu posso incluir outras coisas, né? Na minha vida. E aí, terminei de lavar a louça,
fiz o meu almoço, fiz uma pausa, o que quer que seja, aí sim, aí eu volto pro meu trabalho. Aí abro meu computador na minha mesa e vou continuar a minha rotina. Uma outra dica que eu dou é a gente tentar sair de casa sempre que possível. Ou para passear com o cachorro. A tendência, é muito perigoso que isso aconteça, quando você começa a trabalhar em casa ou quando você gosta de trabalhar em casa, é que você fique recluso em casa. E aí você não começa a sair para quase nada. E aí você faz um yoga dentro de casa. E aí você não sai muito mais. E aí tudo da sua vida gira em torno daquele ambiente ali. Isso é muito perigoso. Então, tentar recorrentemente ver como é que a gente vai sair de casa também. O que a gente faz fora de casa. Inclusive, se não tem um dia, 2 dias da semana que você pode trabalhar de um café para te dar um gás, para te dar uma energia diferente, para te dar um estímulo diferente, né? Isso é muito importante também. Então, tomem muito cuidado com essa reclusão, com esse processo de ir se fechando dentro do seu próprio casulo da casa e agendem na rotina de vocês horários onde você vai fazer outras coisas fora, vai para sua academia, vai para aula de dança, vai sair para tomar um café com uma amiga, né? Sair do ambiente de casa, porque senão aquilo ali, quando a gente trabalha fora, a gente está em casa, a gente vai para o trabalho, a gente passa por lugares. Quando a gente só trabalha em casa, existe um perigo enorme de que a gente vire um ermitão e a gente vai tendo preguiça de pegar trânsito, a gente não quer enfrentar as dificuldades da cidade e quando a gente vê, a gente está ficando super recluso. Não façam isso, tentem incluir outras coisas fora de casa dentro da rotina de vocês, inclusive trabalhos em lugares inspiradores na cidade de vocês, numa biblioteca, num café da cidade, num coworking, num Sesc, se for o caso da sua cidade ter, num quiosque da praia, dependendo de onde você mora. Um super beijo, obrigada pela audiência aqui. Câmbio, desligo. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!